Glória a Deus, aleluia, Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é tremendo, Deus é pai, não é padrasto. Nós vamos falar hoje de dons de línguas, não só de línguas, mas dons espirituais. Vamos entender um pouco sobre isso. E nós vemos muitos dons do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. Mas por que eu peguei a carta de Corinto, 1 Corinto 12, 1 Corinto 13, 1 Corinto 14? Porque o apóstolo Paulo escreve essas cartas, como já citei várias que ele escreve, você pode fazer um Google aí e ver qual ele escreve, são tratativas às igrejas, tirando as cartas que ele escreveu direto ali para Filemão, para Timóteo, etc. São tratativas, são correções, aonde a igreja estava falhando, aonde a igreja precisava ali de ser confrontada, exortada em certos assuntos. E o apóstolo Paulo vem falar acerca dos dons espirituais, porque ele vê que aquela igreja estava usando algumas coisas que já não eram da parte do Senhor, que não estava edificando. E dons espirituais recebidos do Senhor é para edificar. E o apóstolo Paulo vê que eles estão usando os dons espirituais desordenadamente, inclusive o dom das línguas. Por isso que ele começa a falar a respeito dos dons, né? E que esses dons, tudo é do mesmo Espírito, né? E aí ele fala, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, há diversidade. O que ele vem dizer para eles e continua nos decorreres dos textos, dos capítulos, que não é que a pessoa fala em língua, ela é mais espiritual do que a que não fala, tem o dom da cura, tem o dom da profecia e todos têm igual valor, porém esses dons, eles têm que ser usados com propósito, eles têm que ser usados para edificação da igreja, para edificação dos nossos irmãos. E a igreja de Corinto, elas usavam muito desordenadamente, era todo mundo ao mesmo tempo, provavelmente querendo falar em línguas, e o Espírito Santo, quando ele usa, ele não traz confusão, e Deus, ele quer que sua palavra seja ministrada, e a Bíblia fala que o falar em línguas muitas vezes acontece em alguém ou pessoas próximas como sinal de espiritualidade, sinal para aquelas pessoas que são incrédulos. Falar em línguas é oração, mas aí ele vem falar que é muito importante, meus irmãos, muitos valorizam falar em línguas, mas Paulo ensina que o culto público é mais importante, é prioridade para trazer entendimento para todos, porque muitos não entendem línguas. Então não é falando em línguas por vontade da carne que você vai conseguir fazer a pessoa trazer o entendimento ou a conversão dessa pessoa, mas nós precisamos entender principalmente o dom que ele fala no capítulo 14 é o de profetizar. Aí no 14 ele fala assim: segue o amor e procurai com zelo, com cuidado os dons espirituais. Se você ama, tenha zelo, principalmente o de profetizar, principalmente o de exortar. Esse é um dom que um dom de amor, de você ensinar, porque ele vem falar, porque a língua estranha edifica-se a si mesmo. Olha o verso 4. Mas o que profetiza edifica a igreja. O falar em línguas é para a própria pessoa ou para um incrédulo entender que aquilo é a manifestação do Espírito, mas edifica a si mesmo, ou para a incredulidade, mas não é a forma do culto público, de levar a palavra, de trazer, né? O Espírito Santo, ele pode agir sim, mas de forma espontânea, que venha dele, que não venha de nós, da carne,
carne. Por isso a gente fala que a gente precisa de esvaziarmos de nós mesmos, né? Inclusive no meio das outras pessoas. E a gente vê que a igreja de Corinto, ela estava com muitas coisas, né? Que nós não entramos nesse estudo. Eu já estudei, mas o grupo de estudo não entrou. Mas ela trata muitas situações que acontecem no nosso meio, que acontecia lá e continua acontecendo no meio, né? Então, a pessoa, ela não planeja esse momento. Isso acontece espontaneamente pelo Espírito Santo. E o propósito disso é como edificação, como sinal espiritual, e que nós possamos usar os dons espirituais que vão edificar. Se eu falar em línguas, que venha do próprio Deus, que não seja pela minha vontade, mas que seja o Senhor usando no momento certo, não para se aparecer, porque aqui o apóstolo Paulo, ele vem começar a confrontar, né, Corinto, porque eles não estavam agindo com ordem, e o nosso Deus é de ordem, e o nosso Deus é um Deus de decência. E não que esses dons não vão ser manifestados, porque nós vemos várias ocorrências em Atos dos Apóstolos, né? Quando veio a descida do Espírito Santo, que o Senhor, né, falou que ia vir, e aqueles homens receberam, né, línguas em fogo, um vento impetuoso, e eles começam a falar em línguas estranhas, mas as pessoas que estavam ali de várias nações, cada um entendia na sua língua, que eles estavam proclamando o evangelho. Mas aí aquilo era um momento oportuno da parte do Senhor, e todos falavam, mas aquilo foi o próprio Espírito que testificou aquilo. E hoje muitos querem, né, falar em línguas, né, e acham que falar em línguas é ser melhor, ou o dom é melhor do que o outro, e o apóstolo Paulo vem regulamentar esse dom. Vamos regulamentar. Muita gente falando não vai edificar nada, porque muitos não entendem o que está falando. No máximo ali, vamos colocar o máximo, e que seja, né, o próprio Espírito falando. Língua não é pregação, vocês não vão para o culto falar só em línguas, porque não é pregação, mas língua é oração. Outra coisa, meu irmão, a manifestação do Espírito Santo, ela tem que conduzir as pessoas a Cristo, a transformação de vida. Se não tiver transformação de vida também, nós precisamos ter equilíbrio, nós precisamos saber congregar, nós precisamos trazer uma compreensão correta, não trazer coisas incompreensíveis aos olhos humanos, tem que ser conforme o Senhor. Não preocupe em falar em línguas, preocupe em crer, porque o resto é o Senhor quem faz. E nós pegamos aqui, vamos pegar Atos dos Apóstolos, como é maravilhoso a gente ver, né, toda essa trajetória de Atos, que muitos ali, né, várias ocorrências que eles recebem, né, o Espírito Santo, principalmente em Atos 19, de 2 a 6, que em Atos 19 o apóstolo Paulo prega Eféso, e quando ele chega lá, ele encontra alguns discípulos de João Batista, e ele pergunta no verso 2: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos falar que haja o Espírito Santo. E perguntou-lhe então: em que sois batizado? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. E o que os ouviram foram batizados em nome de Jesus. Impondo-lhe as mãos, veio sobre eles. Paulo impondo as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e falavam em línguas e profetizavam. Foi o próprio Espírito Santo. A manifestação tem que ser do Espírito Santo. Não preocupe em aprender, não preocupe em que seja a manifestação do Espírito Santo de Deus.
Em Atos 10, 44, nós vemos a história de Cornélio, quando Pedro chega para pregar na casa de Cornélio. E nós vemos lá que, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro,